Roberto, nós prometemos ontem falar aqui no Repórter da 100 a respeito dos nomes possíveis pré-candidatos ao cargo de prefeito em Teoflotone nas eleições do ano que vem, mais precisamente no ano de 2020. Nós fizemos alguns levantamentos e talvez estejam até faltando nomes aqui, mas é basicamente o que a gente tem ouvido, até mesmo dessas próprias pessoas. Nós temos aqui alguns nomes que já encabeçam possíveis candidaturas para as próximas eleições. É verdade, são naturalmente, né, o nome do prefeito encabeça a lista, né, do Daniel Sucupira, mas a gente sabe que há também, né, uma sequência de outros nomes que foram ventilados ao longo desses últimos meses, tomando como base o principal grupo de oposição, no caso, o grupo do Dr. Getúlio Neiva, né? E desse grupo do Getúlio Neiva que aparece aí é o nome do ex-vereador também, foi vereador, inclusive, pelo PT. E ex-secretário, né? Ex-secretário já no governo Getúlio Neiva, que é o Thales Contão. Né? Aí tem também, que seria do grupo do Getúlio Neiva, porém, encabeçando outra legenda, o Alemão do Sucatão. Que vem pelo PSL. O PSL, palavras do Coronel Sandro, né, que é um deputado majoritário da região, do PSL, ele falou que o PSL não abre mão de candidatura própria aqui em Teoflotone. Então, naturalmente, nós já teremos também um candidato do PSL que tudo indica ser o Alemão do Sucatão. O Alemão do Sucatão, gostem ou não, ele é o homem que é a cara do Bolsonaro aqui nessa região. Por quê? Foi ele que esteve lá com o Bolsonaro mais de uma vez, inclusive com registros de foto, né? O próprio Bolsonaro só não veio aqui, Elza, em Teoflotone, porque levou a facada. Levou a facada, estava previsto para ele vir. Estava previsto para ele vir aqui, né? Tinha uma região estratégica para o PSL, para o Bolsonaro, porém não veio. E o nome dele aqui é o Alemão. Segundo informações, já até tentaram, de alguma forma, dar pernada no Alemão lá no comando do partido aqui regionalmente. Tentaram, né? Informação de pessoas sérias que tentaram sim, porém, devido o Alemão ser um fiel, né, correligionário aí do Jair Bolsonaro, desde as primeiras horas, quando as pessoas, nem todos acreditavam, o Alemão se posicionou e foi firme aí ao lado do Bolsonaro. Ele, em tese, é o nome do PSL aqui na região. Então, você vai apontar outro aí, ninguém sabe. Bom, né? Nós temos também o partido que comanda o Estado, que é o Partido Novo, do governador Zema. Fontes seguras disseram que a cúpula do partido também não abre mão de uma candidatura própria aqui em Teoflotone. Então, seria mais uma frente, mais um nome como possível candidato a prefeito. Só que esse nome ainda ele está sendo ventilado. Tem alguma opinião, Roberto? Perfeitamente, Elvis. Tem um nome, né? O Marcelo Ramos, por exemplo, que foi candidato a vereador na última política em Teoflotone, teve mais de 500 votos, é um cidadão bem conhecido, militou no meio esportivo, então as pessoas, né, na época da Ramos Transporte, financiou a América, e a América tomou notoriedade no mundo todo por conta do Marcelo Ramos, então ele tem uma popularidade bem interessante aqui na cidade de Teoflotone. Agora, se seria ele efetivamente o nome, aí é para se discutir. Falaram também no próprio Alexandre Matar. Exatamente. Que esteve lá na convenção do Partido Novo. Exato, junto com o Marcelo até que fez o registro da foto lá do Zema com o Alexandre, teve um outro empresário, da Latim, isso. Né? Enfim, então pode vir um nome, efetivamente, aqui pelo Partido Novo, detalhe. E como eles vão ancorar naquela mesma história do Zema, de desconhecido a governador de Minas. Eu sei. Então, para eles, tudo pode acontecer. Mas o que eu acho, na minha singela opinião, que depende muito também de como está o desempenho do governo do Estado. Porque se o governo do Estado não vai mal, aí isso, consequentemente, vai refletir no candidato aqui em Teoflotone no ano que vem. Então, eles têm que torcer para o governo estar com uma boa aprovação popular no momento em que forem aí iniciadas as eleições. O pleito eleitoral, melhor dizendo, no ano de 2020, viu, Roberto? Isso conspira muito. Então, só até aí, nós já teríamos 4 pré-candidatos prováveis aqui em Teoflotone. Só até aí. Ainda tem mais. Então, vamos para o quinto aqui. Nesse caso, PSDB,
né? Será que depois de muitos anos lançaria candidatura própria? Pois é, Elzo, o nome do PSDB hoje em Teoflotone, que a gente pode assim colocar com muita força, é o Dr. Hilton. Foi ex-prefeito da cidade, ex-vice-prefeito da cidade de Teoflotone, né? Nas últimos meses, com o Getúlio Neiva em situação precária de saúde, se recuperando, né, do AVC que havia sofrido, o Dr. Hilton foi muito falado, muito badalado. Enfim, naturalmente, PSDB quase sempre lança candidato ou faz uma composição forte, mas é um nome, né? O Dr. Hilton. Vocês topariam o desafio, né, pelo PSDB? Enfim, é uma possibilidade. Então, mais um nome que surgiu. Então, são 5 nomes aí de partidos diferentes aqui que a gente está discutindo. Bom, nós vamos passar agora para um outro pretenso pré-candidato. Inclusive, já conversou com algumas pessoas. Não está, tudo que a gente está falando aqui não tem nada definido. São prováveis pré-candidatos e alguns sim falam, não, eu sou pré-candidato e tal. Nós temos aqui o nome do Bruno Ballarini, que por incrível que pareça, participou dos últimos governos de Teoflotone. Perfeitamente, veja que ele tem uma habilidade política muito interessante, né? Participou tanto do governo Maria José quanto do governo de Getúlio Neiva. Então, e participou do de Daniel agora também. Ou está. Justamente. Pois é, alguma coisa nesse sentido. Eu não acompanhei muito essa atividade dele no governo Sucupira, mas mostra que é um cidadão com habilidade política, né, Elvis, que consegue transitar em todos os meios, em todos os partidos, com competência. Então, Bruno Ballarini é um nome a ser considerado, sim, e muito está aí. Tem já uma experiência política, o irmão dele, prefeito de Pavão, Luciano Ballarini. É uma família que sabe lidar nesse meio, então interessante aí, Bruno Ballarini, um nome bom que surge aí também para concorrer em 2020. Bom, esteve aqui e já se declarou como pré-candidato o doutor Cícero, mas nessa legenda existe aí uma possibilidade de também ser o Jorge Arcanjo, né? Mas tudo indica que pode ser o doutor Cícero, que já declarou aí, já manifestou seu desejo de ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Pois é, um partido que, querendo ou não, né, o doutor Cícero está tomando, um médico, naturalmente um médico, ele traz consigo, né, já uma carga boa de votos por conta do trabalho que é desenvolvido junto às comunidades, se torna popular e, na maioria dos casos, prestam muito serviço, né, assim, de salvar vidas. E quando você salva uma vida de um parente, ou de um irmão, ou de um tio, aquela gratidão é eterna. Então, um profissional médico, ele, quando parte para a política, parte já com capital político muito bom. Então, o doutor Cícero, ele chegando, né? E detalhe que você colocou, que é muito interessante, ele é do partido do Jorge Arcanjo, que é PTC, partido que é um partido forte em Teoflotone, hoje a gente pode assim colocar, e o Jorge, muito conhecido. Será que poderia sair uma chapa puro sangue? Não sabemos, mas são nomes fortes também que integram a política local nesse momento. Bom, esse aqui é naturalmente pré-candidato, porque participou do último pleito eleitoral, teve uma votação expressiva, que é o Paulo Henrique Coimbra, que tudo indica que também será novamente candidato a prefeito nas eleições de 2020. Perfeitamente. 12 mil votos, rapaz, ele teve na última eleição, então, naturalmente, ele supõe-se, né, candidato. E eu ouvi do pai dele que quer lançá-lo. Chama ele de Coroné, né? Não sei, você está falando aí. Coroné no bom sentido, viu, gente? É o Coimbra, né? O Eustáquio Coimbra, um apelidado aí, carinhosamente, as pessoas chamam do Coroné. Coimbra quer que o Paulo Henrique Coimbra saia. O Paulo já manifestou também diversas vezes, inclusive aqui através de microfones da Rádio TV Imigrantes, seu desejo de concorrer e de repente chegar à prefeitura de Teoflotone. Então, é um nome forte aí, Paulo Henrique Coimbra, na disputa também. Bom, e aquele que é a maior incógnita de todo esse processo, um nome que foi extremamente vinculado, ventilado, cogitado, né? Eu chego a dizer que se a eleição fosse o ano passado, esse homem tinha ganhado a prefeitura com no mínimo 80% de aprovação, porque realmente foi o nome do momento. Mas no meio do caminho ele disse que não quer saber mais, não quer mexer mais, e depois surgiu talvez uma possibilidade sim dele colocar o nome para apreciação como candidato a prefeito, que é o doutor Jefferson Botelho. Perfeitamente. Bom, hoje, você disse que o ano passado ainda venceria com os 80%. Hoje ele ainda venceria
pela sondagem que a gente faz aqui, de cada 10 pessoas, pelo menos 7, 8 votariam nele, né? Então, é o nome mais forte para concorrer hoje com o Daniel Sucupira. Mas, por ter uma carreira muito sólida no mundo jurídico, é um dos autores mais lidos hoje no Brasil, nesse meio jurídico, ele ficou naquela indefinição. Continuo no meu projeto jurídico, que é de lançar livro, fazer palestra no mundo acadêmico, ou vou para a política? Ele ficou meio, pelo que eu observei, Elvis, de certa forma, desencantado com a última campanha eleitoral, né? Percebeu como é que é. Apesar de não ter sido pouco votado, não, né? Muito bem votado. Acho que foi acima dos 18 mil. Exatamente, acima de 18, com certeza. Principalmente pelo pouco investimento que fez, teve um retorno de voto, muito investimento, óbvio, na divulgação de estrutura de campanha totalmente pequenininha em relação aos demais, já, digamos assim, caciques políticos que a gente conhece. Enfim, ele ficou meio desencantado com o meio, né? Que é de muita mentira, uma verdade no meio político, é muita mentira. Aquele político que fala a verdade, geralmente ele não chega muito longe, infelizmente, né? Ele ficou meio desencantado, pelo que eu pude perceber. Então, o nome forte, mais forte hoje, que é o Dr. Jefferson, ainda é uma indefinição se vai ou não. Outro nome que surgiu e tem sido cogitado como pretenso pré-candidato a prefeito é o do presidente da Câmara Municipal de Vereadores em Teoflotone, o vereador Felipe Costa, que também já demonstrou interesse. Verdade, Felipe Costa demonstrou interesse, tem lá ao seu lado alguns vereadores, como o Dedeu Baterias, que é do PSD, né, o mesmo partido dele. Sei que eles conseguiram fazer com que o Felipe surgisse como nome para disputar a prefeitura de Teoflotone ano que vem. Será que vai mesmo? Será que não busca uma composição com o próprio Dr. Jefferson ou com outro nome desses tantos que nós já citamos até agora, que foram 9, para formalizar uma chapa forte aí para 2020? Não sei, mas é um nome que vem sendo trabalhado e ele tem trabalhado bastante nos bastidores. Jovem presidente da Câmara de Teoflotone, Felipe Costa. Outra possibilidade é o lançamento de um pré-candidato pelo PSOL, que nós tivemos nas últimas eleições, que foi o Roberto Marcos. Você acredita que o PSOL também vai se manifestar e lançar uma chapa nas próximas eleições? O pessoal tem uma postura bem radical, né, a respeito do mundo político, né? Eles são radicais no discurso, na forma de fazer política, sim, independente se vai ter 1 milhão ou se vai ter um voto, eles costumam colocar nomes, né? Então, há possibilidade, sim, de termos aí esse que seria, para Teoflotone, o 11º candidato, né, nessas prévias que a gente está discutindo e que tem se colocado aí pela cidade afora. Então, o pessoal deve trazer, sim, um candidato. Bom, Roberto, nós temos aí ele que todas as eleições se manifesta, traz aí a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito, depois acaba, às vezes, apoiando, foi prefeito 2 vezes em Teoflotone, foi candidato outras vezes, que é o Edson Soares, que começaram novamente a ventilar o nome dele também como pré-candidato nas próximas eleições. Perfeitamente, não tenha dúvidas, já ouvi do doutor Edson Soares, que o nome dele, sim, está colocado, ele não se omite, xingam o Edson Soares, fala, ele estava contra Getúlio Neves, agora ele já está a favor, estava contra Maria José, já se misturou, ele participa de alguma forma, é aquele tipo de político que não tem medo de tomar xingo, não tem medo de ter seu nome sendo falado, ou positivo ou negativamente. O importante dele é participar. Como diz aquele velho ditado, não quero nem saber quem morreu, eu quero chorar. Não tem esse ditado? Então, o Edson Soares é mais ou menos dessa linha. Ele participa sempre, já falou que o nome dele está à disposição, que ele deve disputar. E, inegavelmente, tem uma legião de fãs, como tem o Getúlio Neves, Meu saudoso pai era eleitor, assim, ferrenho do Edson Soares. Era uma coisa impressionante. É uma personalidade política que sempre faz a diferença e no pleito eleitoral, nome já colocado para disputa. Bom, só para a gente fechar, ele não participou do último pleito eleitoral, mas foi candidato a prefeito, parece que 2 vezes. Teve lá uma situação na década de 80 que parece que ele tinha ganhado e não levou. Eu prefiro nem tentar contar essa história, porque eu também não sei como é que foi, né? E volta e parece que será também pré-candidato a prefeito o ano que vem, que é o Eduardo Tumich. Ele é candidato, já é pré-candidato. Esteve, inclusive, ontem aqui com o José Prado, né, concedendo entrevistas, confirmando aí seu nome, 7,2 no costado, ou seja, 72 anos de idade, tem o Eduardo Lopes Tumich, muito forte. Ele e Edson Soares têm a mesma idade, 72. Então, são 2 antigos
políticos conhecidos, conhece os bastidores, sabe como se faz para chegar lá. Enfim, nome forte colocado também é mais um, já foi prefeito lá em Araçuaí, né? Já disputou aqui, como você disse, teve mais votos naquela época, porém havia uma combinação de fatores lá que não o projetou ao cargo de prefeito, mas é algo bem característico daquela época, complexo, mas é um nome forte também, Eduardo Lopes Tomicho, engenheiro aposentado de Teófilo Otoni. Roberto, só para fechar, então foram 13 nomes até agora, podem até surgir mais, esses são os que nós temos conhecimento. Cadê as mulheres, hein? Nós não temos as mulheres, né? Falou-se em Fátima Dantas, mas até agora não houve nenhuma manifestação por parte dela, né? Não houve, né? Mas a gente fica na expectativa de que surja um nome feminino para também, de repente, disputar a Prefeitura de Teófilo Otoni no ano que vem. 13, eu acredito que pelo menos uns 5 sejam efetivamente candidatos. Perfeitamente. E há quem diga, se tiver 5 nomes, o Daniel Sucupira facilita, caso ele for disputar, facilita a reeleição do Daniel Sucupira. Nós ainda deixamos aqui de lado um potencial candidato, Ademir Camilo, né? Que tem uma bagagem política muito forte. Tem alguns nomes, se colocassem aqui, que não se manifestaram ainda, mas se colocassem, a gente sabe que tem um capital político para disputa, né? Para disputa. Para vencer, são outros 500. Roberto, amanhã a gente vai falar mais a respeito dessa situação.